Boa noite, Mabere. Bom, com a sua presença aqui, a gente você tinha falado já sobre o jogo passado. Queria que você falasse já sobre esse jogo. Agora, foi que você até falou, né, dessa questão da proximidade de um jogo para o outro nesse jogo de agora. Eu não sei se a sua vinda aqui até me causou estranheza, porque você falou na sexta, falou no sábado, vai falar hoje, vai falar depois do jogo de amanhã. Mas eu gostaria que você falasse, começasse a falar a respeito do jogo, mas se você tiver algo a dizer antes, pode ficar à vontade. Bom, boa noite. Então, em relação ao período, né, a gente já tinha conversado de que é um período curto de recuperação. Você, tendo esse período de curto de recuperação no início de temporada, ainda se torna mais prejudicial essa situação. A gente tinha um planejamento que já era um planejamento dentro do limite e que acabou sendo alterado pela mudança do jogo, porque esse jogo a princípio era para quarta-feira, a federação resolveu mudar para terça-feira. Então, até em função disso, é possível que a gente faça algumas alterações na equipe, pensando em preservar a integridade física de alguns jogadores, mas também dar oportunidade a outros, porque, como eu tenho dito, a gente tem um elenco muito qualificado, todos eles têm a minha confiança, então é possível que eu faça algumas alterações para o jogo de amanhã, para a gente enfrentar o Jacobá. O que precisa ser corrigido na equipe em relação à postura, né, comparado com o jogo do esporte, né? O time tem sentido falta de um jogador que possa organizar o meio e armar jogadas de ataque? Boa noite. Bom, em relação à postura, eu acho que nada. Eu acho que a gente procurou o tempo inteiro, buscou o gol, agrediu o esporte. Não à toa, o Guto Ferreira deu uma entrevista enaltecendo bastante a equipe do CSA. Eu até acabei não dando os parabéns a ele na minha coletiva, eu dou os parabéns a ele pela vitória agora. Eu acho que o CSA jogou contra uma equipe de Série A, que investiu, que contratou uma série de jogadores, quase todos eles estreando, né? E jogou de igual para igual. Eu acho que a gente foi melhor, acho, não tenho certeza, porque a gente finalizou 11 vezes a gol, eles finalizaram 4, se eu não me engano. Nós tivemos 3 chances claras, eles tiveram 2, ou seja, a gente teve um volume de jogo maior e até mais possibilidades, mas num erro nosso, uma bola de meio de campo, eles foram mais felizes e mais eficientes do que a gente. Eu acho que tem coisas a corrigir sim, e a gente já tentou corrigir algumas delas no treinamento de hoje, mas em relação à postura, não, porque a equipe buscou o gol, se entregou, lutou, como vai fazer sempre. Boa noite. Sobre esses exemplos que a gente já pôde observar do CSA em campo, principalmente no último jogo, a gente observou utilizando bem os corredores, só que ainda a presença de área, por exemplo, no jogo aéreo, não sendo tão eficiente assim, não foram tantas as conclusões pelo volume que criou pelo lado. Este é um dos pontos ofensivamente a ser trabalhado já para esse jogo, por exemplo, contra o Jacobá, que você tem observado? A gente não tem, até por característica, jogadores que sejam exímios cabeceadores, né? Na linha de frente, vocês podem notar, a gente tem jogadores de muita mobilidade, muita movimentação, jogadores rápidos, técnicos. Acho que faltou a gente conseguir se aproximar um pouquinho da área mais com passes curtos, né? Da maioria dessas finalizações que eu citei, a maioria foi da entrada da área ou de fora da área. Mas isso também é mérito da equipe do esporte, que em muitos momentos estava defendendo com 7, 8 jogadores dentro da área. Eu lembro de um lance muito evidente que o Rafael Bilu finaliza o goleiro já no chão e tinham 3 zagueiros na frente do gol, né? Então a gente também não pode esquecer nunca que do outro lado existe um adversário e ele também tem méritos. Mas sem dúvida nenhuma a gente deve procurar chegar com um pouco mais de calma e mais posse perto da área para poder finalizar melhor. Bom, pessoal, no sábado faltou um homem de ligação, faltou um homem de criação, certo? Para que justamente o CSA pudesse empatar ou possivelmente vencer. Olha, o entrosamento ele vai acontecer, a gente está falando aí de nem 30 dias de preparação, né? Só que no meio dessa receita toda, dessa equação que a gente tem que solucionar, entram outras coisas, entra a questão física, como eu falei. Existem evidências científicas já comprovadas que quando você joga a partir do 3º jogo seguido com esse intervalo de recuperação, a chance de você ter uma lesão aumenta em mais de 100%. Então eu tenho que ter alguns cuidados nesse sentido. A ideia e a intenção da gente manter a mesma equipe para os 2 primeiros jogos era justamente adquirir mais esse entrosamento. Eu acho que a equipe está caminhando bem nesse sentido, mas como eu disse, por questões de ordem física e por questões que eu preciso dar ritmo e oportunidade a outros jogadores, para o jogo de amanhã a gente deve ter mudanças na equipe. Boa noite. Vocês já estão estudando o adversário? O que você tem a falar desse Jacobá?
Não, a gente sempre estuda o adversário, já observamos de 2 a 3 jogos deles. É uma equipe que tem velocidade na frente, uma equipe que joga muito por marcação por encaixe, então provavelmente deve fazer perseguições nos jogadores de meio de campo, nos jogadores de frente, e cabe a gente encontrar soluções para isso. A gente já treinou visando isso no treino de hoje. Professor, em relação ao Diego Maurício, qual é a expectativa sua, da comissão técnica do grupo, de poder contar com esse jogador para esses jogos agora? Olha, o meu desejo, eu tenho tornado isso claro, era de poder contar com ele já há algum tempo, né? Mas tem as questões burocráticas envolvidas aí. Então, assim, de homem, realmente de ofício ali, a gente tem apenas o Gustavo Schultz. O Diego, a gente ganharia essa opção, tanto é que a gente tem tentado nos jogos solucionar. O Pimpão já jogou um pouco ali dentro, a gente terminou o jogo do Sport com 2 atacantes, né? Nenhum deles de referência, mas com 2 homens enfiados, que era o Rafael Bilu e o Pimpão. A gente está buscando soluções. É evidente que quando o Diego tiver condições, a gente vai ganhar em opções, em ter mais variedade para poder escolher, fazer a melhor escolha. Velho, sobre essas atuações, o como já era esperado por você, o que vem sendo desenvolvido até agora, o que você acha que esperava contar melhor, com essas mudanças, por exemplo, que você indica que pode fazer para Jaraciobá, o time mantém uma característica de jogo, muda muita coisa em questão de característica e de estilo? Não. Como ideia de jogo, como característica, não. A gente sempre trabalha, enfim, as duas equipes no treinamento com as mesmas orientações, com as mesmas informações. Até por isso, qualquer alteração que eu venha fazer, eu me sinto muito seguro, porque todos eles estão cientes daquilo que a gente pede, da maneira que a gente joga, quais os espaços que a gente deve procurar, da maneira de marcar. Então não vai mudar a característica. É mais evidente que quando você muda algumas peças, algum jogador tem uma característica pessoal um pouquinho diferente, né? Mas isso são detalhes, são ajustes que acabam acontecendo e que muitas vezes a gente usa durante o jogo até para surpreender o adversário, né? Então pode ser que com essas mudanças que a gente vai fazer, mude um pouquinho a característica daquele jogador para aquela função, mas a característica da equipe como um todo não deve mudar, deve permanecer. Professor, aproveitando a pergunta do nosso amigo aqui, Bruno Protásio, ele citou a questão do volume de jogo em bolas aéreas. E você citou que o CSA não tem exímios cabeceadores, não tem jogadores com essa característica em campo. A gente sabe que o CSA tem contrato com o Alexandre, que está se recuperando da tibia, já está treinando. É um planejamento seu usar esse jogador? Não está no planejamento? Como é que o Alexandre, qual é o futuro dele aqui no CSA, no seu planejamento? Olha, o Alexandre é um homem de área de referência, que a carreira dele fala por si só, né? É um grande goleador em todos os lugares onde ele passou. Ele está ainda num processo de recuperação, então eu preciso esperar, e aí foge da minha alçada, mas o que me passaram é mais ou menos para o final de fevereiro, que ele teria em condições de jogo. A partir do momento que o Alexandre estiver em condições de estar treinando, estar se juntando ao grupo, estiver em condição de jogo, eu conto com ele como conto com qualquer outro atleta do elenco, e acredito, tenho convicção de que ele pode ajudar bastante a gente. Você tem esse jogo de amanhã, tem 2 fora, contra o River e depois contra o Vitória. Você passou a semana do Clássico, será toda fora. Você vai se preparar para o jogo contra o Vitória, já retorna, chega aqui na sexta-feira, na véspera do jogo contra o CRB. O que é para você, né, esse tipo de preparação? Como é que vai acontecer essa logística, técnica e taticamente, Maurício? É um Clássico tão importante. Olha, eu sei da importância do Clássico, a gente sabe que sempre é um jogo à parte, sempre é um jogo muito característico, muito peculiar, mas a gente tem que estar pensando no momento, no presente. Então nosso foco hoje é totalmente no Jaraciobá, depois a gente vai pensar única e exclusivamente no River, e a partir daí a gente tem uma decisão contra o Vitória, né? Então esse momento que a gente vai entrar aí de decisões a partir da semana que vem também está sendo levado em consideração no planejamento, nesse rodízio de jogadores, nas escolhas, nos jogadores que a gente vai preservar fisicamente. Tudo isso a gente está levando em consideração para chegar o mais apto possível nos momentos de maior decisão, né? A questão da logística, a gente escolheu e precisou fazer isso, de sair de Teresina e ir direto para a Vitória, porque é um voo muito desgastante, as opções com escala, com permanência em aeroporto e tal, a gente vai ficar quase que um dia inteiro viajando para poder chegar no Espírito Santo depois, e isso tudo envolve um desgaste grande, ainda mais depois de um jogo que tende a ser um jogo muito,
muito disputado, muito equilibrado lá. Então a gente preferiu ir direto para poder ganhar em recuperação, até pensando também em chegar no clássico lá na frente um pouco mais preservado, se é que isso vai ser possível. Maurício, depois da entrada do Jean Kleber, o time ganhou mais qualidade nas jogadas de ataque. Isso é um indício de que ele vai brigar pela posição de titular? Olha, a entrada do Jean foi por uma característica que ele tem de organizar um pouco mais o jogo, diferente de outras opções que a gente tinha. Eu acho que a gente conseguiu organizar um pouco mais o jogo e, sem dúvida nenhuma, o Jean está brigando por posição, assim como os outros jogadores que a gente tem no elenco. Não tem nada definido. Eu costumo dizer que um jogador pode estar titular, ele nunca é titular, né? Porque isso envolve uma série de questões, envolve o momento, envolve característica do adversário, envolve proposta ou ideia de jogo que a gente tenha para aquele jogo em especial. Todos os jogadores têm condição de ser titulares. Alguns estão em determinado momento, outros podem vir a estar em outro momento. Você falou que não tem a mesma formação quanto o jogo do Sport, amanhã contra o Jacilmar, né? Pode passar para a gente mais ou menos, já tem o plantel, os escalados já em mente, como é que o CSA vai jogar mais agressivo, mais na frente, né? Como é que o esquema da pista, como é que vai ser o esquema tático? O CSA vai jogar amanhã contra o Jacilmar, mais na frente, no meio, mais agressivo. O CSA vai jogar contra o Jacilmar buscando gol a todo momento, vai procurar ser uma equipe agressiva como foi nos últimos jogos. E sobre a escalação eu vou dormir tranquilo hoje ainda, vou pensar com calma para fazer a melhor escolha. Não sei. Vai sonhar com ela. A gente percebeu, né, um pouco da falta de ritmo, de entrosamento nesse jogo anterior, e aí você falou que é uma fase de preparação. Como que a gente pode entender essa fase? Quanto tempo vai durar essa fase? Quanto que você acha que daqui a quanto tempo eles vão estar, já que eles chegaram praticamente agora, daqui a quanto tempo eles já vão estar preparados? A gente tem esse tempo para dizer de preparação, que eles podem estar preparados 100%? É difícil eu te precisar uma data. Eu não sei se, no caso, você tem filhos? Não? Tem alguém aqui que tem filhos? Então, são quanto tempo o filho nascer? 9 meses, mas pode ser com 8 meses e 2 semanas, pode ser com 9 meses e 1 semana. Então eu não tenho como te precisar, porque não é uma ciência exata, né? Não é uma equação matemática que você resolve. E isso não é só com o CSA. Todos os outros clubes do Brasil vêm enfrentando isso. Você vê equipes do Rio de Janeiro rodando o elenco, preservando num jogo, colocando em outro. Você vê equipes que em 2 jogos seguidos não repetem, outras repetem uma parte da equipe e trocam outra parte. É o momento do calendário brasileiro, né? Então, assim, antes de falar de 30 dias, de 30 ou 40 e poucos dias, você ainda está em fase de preparação. E a fase do entrosamento, de adquirir conjunto, de adquirir conhecimento um com o outro, então isso vai levar muito mais tempo ainda. Tem uma entrevista do Klopp, que hoje é referência mundial aí, vocês devem ter tido acesso, que ele diz que você não pode falar em trabalho de treinador até menos que um ano. Menos que um ano você não pode falar em trabalho, porque esse conhecimento e esse entrosamento que a gente costuma comentar que antigamente existia no olhar entre os jogadores leva muito mais tempo, né? Assim como em qualquer relação humana, seja uma relação de marido e mulher ou uma relação de pai e filho, você leva anos para adquirir aquele entrosamento fino. O CSA está em busca desse entrosamento, está procurando adquirir isso da forma mais rápida possível. Agora, não tenho como te dizer quando vai ser o ideal. A gente vai entrar sempre para ser competitivo, para brigar pelas vitórias e pelos títulos em todas as competições. Mas eu não tenho como te dar uma data de quando a gente vai estar no momento ideal.